Bem, eu gostaria de falar um pouco sobre o que me motivou a fazer esse canal. Eu era professor em algumas universidades e a última vez que eu dei aula, se não me engano, foi no segundo semestre de 2016 na Universidade Católica. Aula de abordagem existencial humanista, uma disciplina que é dada no curso de psicologia. E quando eu dava aula para os alunos, em primeiro lugar que eu adoro aluno. Aluno, para mim, é o ser mais especial da face da Terra. Não é bem assim não, mas é mais ou menos isso. Para mim é incompreensível ver um professor criticando aluno. Para mim, aluno é tudo que existe de bom. E o aluno faz parte assim, de uma fauna, né, muito interessante, né? Tem várias espécimes. Então, a experiência com o aluno é sempre interessantíssima. E, além disso, quando eu tinha que dar aula, eu tinha que organizar os pensamentos. Eu não podia chegar lá e apresentar a coisa de qualquer forma. Eu não gostava de repetir aula. Com o passar do tempo, os professores vão repetindo as aulas, então aquilo gruda na cabeça. Sem querer, eu repetia muita coisa, mas eu queria sempre trazer alguma novidade e o aluno também faz perguntas interessantes. Eu prefiro que cada sala siga a sua curiosidade. Então era bom porque eu repetia alguns conteúdos que ficavam bem fixos na minha cabeça e com isso tinha novo material para pensar, para poder responder aos alunos, para poder procurar e entender o que estava acontecendo. Ou seja, mais novos conteúdos de organização. Quando eu parei de dar aula em 2016, depois disso eu notei que minha capacidade de raciocínio, não que ela caiu, mas a falta de oportunidade de ter alguém para me escutar, isso prejudica, porque eu vou expor o assunto para mim mesmo antes de escrever, e aí a gente viaja, né? Lembra do jogo que vai passar semana que vem, lembra do livro que eu não acabei de ler, lembra do disco novo que eu ainda não escutei, lembra que eu não rezei hoje ainda, e coisas desse tipo, né? E a mente humana é dispersa mesmo, né? A gente começa a ler um livro, lê um parágrafo, e no segundo já não, nem está prestando atenção direito. Então, coisas assim acontecem. E, e para escrever sem essa elaboração inicial fica muito difícil. Então, eu resolvi entrar em um grupo de pesquisa na Universidade Católica, participei 2 anos nesse grupo, que era um grupo sobre tradição e modernidade, dentro da área da ciência das religiões. O nome do grupo é Laboratório de Pesquisas em Ciência das Religiões, dentro da modernidade e da tradição. O nome não é bem esse, não, mas é quase esse. O grupo, se não me engano, ainda existe na Universidade Católica. Eu participei 2 anos desse grupo, mas quando chegou. No grupo também é bom porque a gente tem que expor o assunto que a gente está estudando. E ao expor o assunto, tem que colocar para fora de forma compreensível para todo mundo. Então, é mais uma forma de elaborar aquilo que a gente está pensando. Mas aí veio a pandemia, o grupo passou a se reunir virtualmente e não mais presencialmente. E, e na época eu estava com um celular ruim, com um laptop ruim. Eu perdi quase que um ano de reunião do grupo virtual. E no segundo ano teve alguns problemas.
um grupo que era apenas para discutir questões acadêmicas caiu numa panfletagem da esquerda e, ao mesmo tempo, uma, uma tentativa de considerar que outro grupo político, que a própria esquerda não fez nada demais, é tudo perseguição, tudo é golpe. E isso aí não dá para aguentar mais não, né, gente? A universidade é lugar de estudo, não é lugar de militância. Eu sempre bato nessa tecla. Universidade é lugar de estudo. Mas aí eu vi o reitor da universidade dando uma pesquisa, dando uma entrevista, e ele fala com todas as letras que a universidade é lugar de militância. Aí não tem jeito, né? O próprio reitor fala isso, que moral que eu vou ter para falar que não, que, que, que não é lugar de militância, é lugar de estudo. Então teve esses problemas também, mas nada que não possa ser resolvido com uma conversa. Mas aí, trancado em casa, não pode sair. Agora essas questões já estão se resolvendo. Mas aí o problema que eu tinha de fadiga crônica piorou. Atualmente eu durmo exausto e acordo cansado. Fadiga crônica significa isso, um cansaço não acaba nunca. Eu estava até tranquilo hoje, aí eu vi uma barata lá no banheiro, foi expulsar a barata com um chinelo. Matei ela não, porque eu tenho nojo de barata morta. Mas expulsei ela com chinelo. Isso levou uns 3 a 5 minutos. Tive taquicardia, tive que voltar para a cama, ficar deitado na cama olhando para o teto e o coração batendo forte. Aos poucos ele foi batendo um pouco mais fraco. Isso aí é fruto de fadiga crônica, né? 3 a 5 minutos de exercício, a pessoa já está morta, né? Não pode ser assim não, tem que dar um jeito nisso aí. E fadiga crônica só tem como resolver com exercício. Faz exercício, faz 1 minuto de exercício por dia, depois de um mês faz 2 minutos de exercício por dia e vai aumentando aos pouquinhos, né? Fazer uma ginástica gradual. Existe ginástica gradual como termo técnico para tratar a fadiga crônica. Eu usei agora aqui fadiga, exercício gradual, com outro sentido. Mas então eu resolvi montar esse canal para poder colocar as ideias em ordem. Conversar comigo mesmo não estava dando certo não, porque eu viajava demais. Comecei então a gravar uns vídeos e aí também viajava demais nos vídeos. Resolvi então colocar os vídeos no YouTube, porque no YouTube eu corro o risco de alguém assistir o vídeo, aí eu vou ter que falar de uma forma organizada, né? Senão eu corro o risco de passar vergonha. Mesmo se umas 3 pessoas só assistirem meu vídeo, eu passo vergonha. Se uma pessoa assistir um vídeo, eu passo vergonha. O sujeito fala assim, vi um canal no YouTube que o sujeito não sabe falar, não. Ele começa a falar e fica uma coisa esquisita, não vai... É um vídeo besta. Então eu corro esse risco. Então, para não correr esse risco, eu tenho que falar de uma forma organizada. Eu pensei em fazer esse canal do YouTube com esse objetivo. Mas acontece que, no decorrer do tempo, como eu não entendo nada desses assuntos, eu comecei a ver como outras pessoas faziam um vídeo e acabei fazendo um canal um pouco reativo. Então eu assisto um canal de um cético e aí respondo aquele cético no meu vídeo. Assisto um canal de ateu, respondo ao ateu naquele vídeo. Assisto um canal de um miticista, respondo o miticista naquele vídeo. Ficou um canal assim, um canal que não tinha relação nenhuma com a proposta inicial. E eu resolvi voltar à proposta inicial. Isso não quer dizer que eu vá deixar de lado os assuntos que eu escutei aqui na plataforma do YouTube. Mas eu resolvi organizar meus pensamentos
de assuntos que eu estou estudando atualmente e relembrar também assuntos que eu já dei aula para não perder aquele conhecimento que ainda me é importante. Então eu pensei no campo das religiões comparadas, explicar o que é o jainismo e o que é o budismo. O budismo surge mais ou menos no mesmo período do que o jainismo. São duas religiões que surgiram na Índia. E eu conheço o texto sagrado das duas. Ah, no caso do budismo, tanto em Pali quanto em sânscrito. No caso do jainismo, os textos estão, grande parte está perdido, né? Agora, o que sobrou, parece que tem alguma coisa em sânscrito, mas parece que tem alguma coisa em Panjabi, se não me engano. Eu não conheço Panjabi. Mas, de toda forma, há uma briga entre jainismo e budismo. Eu pensei em falar do Buda histórico. Há muitas pesquisas sobre o Buda histórico, que são interessantíssimas. Pensei em falar da cosmologia jainista e abordar um tópico específico, que é a questão do Atman, que significa alma. O budismo tem a teoria do Anatman, que significa não alma. A N nega o Atman. Então, Atman seria alma, Anatman seria não alma. Às vezes traduzido por ego e não ego. Tradução é essa michuruca. Mas isso faz muita diferença. Então, a diferença entre a doutrina jainista do Atman e a doutrina jainista a doutrina budista do Anatman faz muita diferença. E eu queria explorar essa diferença depois de expor a cosmologia jainista e os ensinamentos do Buda histórico, depois de contar a história do Buda histórico a partir das pesquisas científicas. Mas eu vou tratar das diferenças entre Anatman e Atman, tendo em vista os textos sagrados, né? Claro. E, bem, de pensadores contemporâneos também, mas para isso eu pretendo usar o Triptaka, que é o escrito mais antigo dos budistas. Não vou entrar em detalhes nos escritos Mahayanas, que são escritos mais recentes, porque aí é demais, né? A gente não entende nem a nossa religião direito, está querendo entender a religião dos outros. Mas tem um teólogo que ele falou algo interessante, se não me engano, o nome dele é Henri de Lubac, um teólogo católico do século XX, já faleceu, e ele falou que ele tem a impressão de que só existem duas religiões no mundo. Ou melhor, ele diz que o cristianismo só tem um inimigo no mundo, que é o budismo. Não falou inimigo, não, mas ele disse algo desse tipo. E eu tenho a impressão que só existem duas religiões no mundo: o budismo e o resto. O budismo ele tem uma característica que o diferencia de todas as religiões. Eu não sei se isso se aplica ao budismo Mahayana, mas ao budismo Theravada, eu creio que se aplica. E creio que, ao estudar a doutrina do Anatman, contrapondo com a doutrina do Atman, é possível, talvez, esclarecer esse ponto. Agora, só para se ter uma ideia da importância desse assunto, dentro do cristianismo, se for usar as características hindus, o cristianismo tem a doutrina do Atman. E é por isso que o hinduísmo considera o cristianismo uma religião verdadeira. O jainismo considera o budismo, considera o cristianismo uma religião verdadeira. E o budismo, uma confusão que eu fiz, hein? O hinduísmo considera o cristianismo uma religião verdadeira e considera o budismo uma heresia. Os jainistas consideram a visão cristã parcialmente verdadeira, mas consideram o budismo um erro. Então é uma questão interessante. Então, essa questão budistas versus jainistas. Em segundo lugar,
continuando o estudo sobre Zaratustra, e eu gostaria de estender até Maniqueu, e talvez, se der tempo, até as heresias medievais, principalmente os cátaros, que às vezes é chamado de neomaniqueísmo. Mas vamos ver se vai dar tempo, né? Eu separei cinco tópicos. Ah, sim. Eu vou ter que aprender a desenhar nesses programas de desenho e compartilhar a tela, porque eu quero apresentar em ideogramas chineses o livro do Tao Te Ching, e eu vejo que muitas questões da filosofia cristã podem ser demonstradas através do Tao Te Ching. Eu estava vendo um debate entre ateus e cristãos sobre maldade no mundo, sobre Deus, a maldade como ausência de Deus, porque Deus é toda bondade. E aí começou, como sempre, aquela confusão de ficar citando Bíblia até não aguentar mais. Isso não resolve isso não, gente. Mas eu notei, e a filosofia taoísta esclarece esses pontos. Esclarece. E a pessoa já tem uma certa pirraça com o cristianismo, eu apresento lá a teoria taoísta, que creio que apresentando de forma adequada não é tão difícil assim, e a pessoa tem um insight do que significa dizer que o mal é a ausência do bem. Então, eu gostaria de apresentar a teoria taoísta. E, por último, o quinto ponto, fazer um comentário ao Bhagavad Gita, que aparece no Mahayana, um dos épicos mais importantes do mundo. Ouvi dizer que os épicos iranianos são tão grandiosos ou maiores até que os épicos hindus, mas eu não conheço nenhum épico indiano, a não ser por nome, mas na internet eu já encontrei. Mas é grande demais, não vai dar tempo de ler aquilo não. E aprender aquela língua para ler aquilo, aí não tem jeito mesmo, né? O Mahayana, no caso, eu estudei o sânscrito, mas foi difícil ler metade daquilo lá em sânscrito. Mas o Bhagavad Gita foi escrito uns 4 séculos depois, ele é um acréscimo posterior. Gente, o Bhagavad Gita é o melhor livro que eu já li de espiritualidade. Eu acho que ele está assim, no nível de livros religiosos. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, o Bhagavad Gita está entre os 5. Eu não sei em qual posição. Acho que em quinto está o livro das Testemunhas de Jeová, Poderás Viver para Sempre num Paraíso na Terra. Eu tenho esse livro aqui, mas não vou comentar esse livro, né? Os outros é o Bhagavad Gita, Tao Te Ching e o Alcorão, né? E a Bíblia em primeiro lugar. Pensando bem, eu acho que o das Testemunhas de Jeová está em quarto lugar. Pois é. Se bobear até na frente do Bhagavad Gita, hein? Bhagavad Gita é um livro maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês as traduções que tem em português, as versões bilíngues, quais são as melhores, quais são as mais exatas, mas eu vou trabalhar com sânscrito nele. Aquele livro é maravilhoso. Aquele livro me tornou uma pessoa melhor. Aquele livro ali, não sei não, acho que Deus encostou o dedo no escritor lá e falou: escreve isso aí, filho, isso aí vai ajudar muita gente. Eu tenho um comentário do Gandhi a esse livro, mas eu não li, né? Então não sei. Há um comentário cristão também a esse livro, de um cristão que mora uns 20 anos lá na China. Então na China não, na Índia, então ele conhece bem. 20 não, acho que uns 40. Mas eu li só a introdução. Mas, de toda forma, esses seriam os 5 pontos relacionados com a religião. Se alguém tiver dúvida, volta. Eu ia fazer um apanhado aqui, mas o vídeo já está com quase 20 minutos. Seriam os 5 pontos. Agora, pensando nas aulas que eu já cursei, eu gostaria de dar um curso de psicopatologia, um outro curso de psicologia integral, estudando Ken Wilber. Uma vez um psiquiatra chegou para mim falando sério e ele disse o seguinte: para mim um psiquiatra, um psicólogo que não estudou Ken Wilber não merece o seu diploma.
E ele falou isso sério. Eu ri, ele falou assim, eu estou falando sério. Eu pensei assim, tem uma certa hipérbole no que você está dizendo. Ele, não, eu estou falando sério. E hoje eu acho que ele ainda exagerou. Em algumas partes da psicologia não há necessidade, mas a psicologia integral do Ken Wilber tem que ser estudada. Tem que ser estudada. Quem não estudou aquilo ali não está sabendo de muita coisa, não. Quem estudou aquilo ali pode ser um técnico em psicologia, sabe aplicar teste, sabe trabalhar com autista, pode ser algo desse tipo. Sabe trabalhar numa empresa, fazer recrutamento. Para ter um conhecimento de psicologia não tem como, não. Ou estuda Ken Wilber ou fica calado. E aí alguém pode dizer assim, ah, mas o Ken Wilber não conhece as ciências cognitivas. Besteira, conhece demais. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas o Ken Wilber não conhece a física, não conhece física quântica. Besteira, tá? Ele estudava no MIT, era o melhor aluno do MIT. Segundo melhor, né? Então, eu vou levar adiante, eu já dei essa aula, mas não teve como finalizar em um semestre. Eu vou levar adiante o estudo do Ken Wilber. Reprisar a psicopatologia, estudar Ken Wilber até onde eu consegui mostrar para os alunos e prosseguir a partir daí. Dentro da... Bem, estudar lógica, mas aí eu vou ter que aprender a desenhar também, da mesma forma que para estudar o tal King eu tenho que aprender a desenhar os ideogramas, então na lógica eu vou ter que aprender a desenhar também. Para ensinar o cálculo de predicados, o cálculo intersentencial, depois a lógica modal, teoria dos conjuntos aplicada à lógica, para depois disso avaliar todas as provas da existência de provas, não, os argumentos sobre a existência de Deus da lógica, mostrar os defeitos, as partes fracas, as partes fortes. Isso aí eu conheço, não vai ser tão difícil assim não, mas vai levar um tempo para aprender a fazer o desenho. E também dar aula sobre o Wittgenstein. O Wittgenstein me parece que é o único sujeito que pode oferecer um argumento sério contra os argumentos teístas. Eu tenho essa impressão. Ele é o único sujeito que pode fornecer um argumento sério contra os teístas. Então tem que ser estudado, sim. Eu gosto muito do Wittgenstein, eu acho que a filosofia dele está correta em muita coisa. Então esse seria o segundo bloco dividido em 5 partes também. O terceiro bloco dividido em 5 partes, aí nesse caso eu teria que... Sobrou alguma coisa? Bem, eu posso dar uma aula de filosofia da forma Introdução à Filosofia, como eu dei na universidade. Essa talvez não tenha muito valor, não. Então, essa aí talvez eu possa deixar de lado. Talvez dar uma aula sobre o Heidegger e mostrar, mas só se for para mostrar as semelhanças dele com o Wittgenstein, e como o Tomás de Aquino entendeu do ser muito mais do que o Heidegger, existe essa hipótese. Vamos ver se essa hipótese está certa. Eu acho que sim. Estudar o Henrique de Lima Vaz na sua compreensão de modernidade como sendo respostas equivocadas a perguntas feitas no século XI, XII. E por que as respostas estão equivocadas? Porque jogaram o cristianismo fora. As questões que fundam a modernidade só fazem sentido dentro do cristianismo. Jogando o cristianismo fora já não fazem mais sentido. E com isso responder bobagem atrás de bobagem. Isso aí eu faço questão de falar. Essa do Henrique de Lima Vaz eu faço questão de falar. Tendo isso em mente, estudar simbologia também. Ninguém mais entende o que é simbologia, a gente tem que estudar esse negócio, né? E o que é analogia e como que a analogia é usada na teologia dogmática.
Simbologia eu posso estudar com maior profundidade. Agora, a analogia, como aplicada na teologia dogmática, eu posso explicar só os princípios, mas eu vou fazer questão de explicar isso aí. E creio que só. Então, eu vou dividir. Engraçado, eu montei um planejamento, 3 blocos de 15 assuntos cada, 5 assuntos cada, seria 15 assuntos. Aí alguém pode perguntar, mas os assuntos que você está falando hoje sobre miticismo, ateísmo, ceticismo, eu também vou levar adiante. Vão ser comentários menores e, bem, comentários como estão sendo feitos até agora. De vez em quando. Aí vou colocar numa lista assim, outros assuntos, né? E, e é isso. Agora, quando que eu vou começar a fazer isso? Eu vou no médico quarta-feira, então provavelmente na quinta. E quando que eu vou terminar isso? Bem, se eu não morrer antes, provavelmente essa plataforma do YouTube ou outra plataforma vai surgir algo mais avançado, né? Então, provavelmente eu não vou conseguir terminar tudo até surgir essa coisa mais avançada. Mas aí eu passo para o mais avançado, né? Lógico, é óbvio. Agora eu vou ter tempo para fazer isso? Bem, depende, se eu ganhar uma bolsa de estudo, eu vou ter tempo. Apesar de fazer de forma lenta. Se eu não tiver uma bolsa de estudo, eu vou ter que fazer outra coisa para ganhar dinheiro. Aí eu vou ter muito tempo se eu ficar desempregado. Eu vejo que algumas pessoas dão cursos aqui na internet, outros pedem ajuda pelo, pelo próprio YouTube. Então, tem esses recursos também. Dependendo do tempo, bem, depende também. Se alguém quiser assistir, se ninguém quiser assistir, aí acabou o projeto. Bem, se 2, 3 pessoas quiserem assistir, eu continuo o projeto, porque eu tenho que me organizar. Se ninguém quiser assistir, acabou o projeto. Se eu estou falando sério, gente, se 2 pessoas quiserem assistir, eu continuo, porque 2, o bem tem que se espalhar em dobro, né? Eu ajudo 2, que ajuda 4, que ajuda 8, tá bom demais, eu já posso morrer feliz, já fiz minha parte. Então, se 2 pessoas assistirem, tirar proveito, né? Se não for para tirar proveito, aí tem que ter 4, 2 para tirar proveito e 2 para não tirar proveito. Mas pelo menos 2 para tirar proveito. Aí, conforme for, posso fazer um curso fechado, eu falo do assunto geral aberto, um curso fechado, cobrando um pouco menos, pedindo ajuda se for o caso, no Pix, nem sei usar isso, mas eu sei que tem gente que usa. Se eu ganhar na Mega Sena vai ser tudo de graça, e eu prometo para todo mundo, se eu fosse rico ia ser tudo, tudo, tudo de graça, não tem problema nenhum. Tem gente que fala assim, nós merecemos, nós custamos adquirir o conhecimento, agora nós temos, repassar o conhecimento tem que ser respeitado, tem que, e etc. Eu adquiri conhecimento porque eu quis e só me fez bem. Eu já recebi minha recompensa adquirindo conhecimento. Eu não recebi o dinheiro para pagar as dívidas, né? Então, assim, por mim eu fazia tudo de graça. Mas se eu for precisar, não vai ser por agora, não. Se eu for precisar, vai ser para daqui, sei lá quanto tempo, quando essas coisas estiverem mais organizadas. Então, o objetivo do canal é esse. Vai ser esse. E se eu mudar no meio do caminho por motivos que eu desconheço, eu aviso. Então é isso. Acho que ficou bem explicado, não ficou? Então é isso aí.